Graça e paz, amados. Mais um dia, mais um momento com a leitura da palavra. Obrigado por você acreditar neste ministério que Deus tem colocado em nossas vidas. Que Deus possa continuar falando de uma forma profunda na minha vida, na sua vida, porque este momento que separamos para estarmos ouvindo a palavra de Deus é um momento ímpar na vida de cada um de nós. Vamos à leitura de Atos, capítulo 17, do versículo 16 ao 34. Paulo anuncia as boas novas em Atenas. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso, ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus, e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Paulo também debateu com alguns dos filósofos epicureus e estoicos. Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, eles perguntaram: o que esse tagarela está querendo dizer? Outros disseram: parece estar falando de deuses estrangeiros. Então levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram: pode nos dizer que novo ensino é esse? Você diz coisas um tanto estranhas e queremos saber o que significam. Convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu a seus membros. Homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele que lhes falo. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. De um só homem, ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viesse a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele. E, por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra, projetado por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas. Mas agora ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou. E mostrou a todos quem é esse homem, ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo. Outros, porém, disseram: queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. Então Paulo se retirou do conselho, mas alguns se juntaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do conselho, uma mulher chamada Damares e alguns outros. Juízes capítulo 7. Gideão derrota os midianitas. Jerubaal, isso é, Gideão, e todo o seu exército se levantaram de madrugada e acamparam junto à fonte de Arode. Os exércitos de Midian estavam acampados ao norte deles, no vale perto da colina de Moré. O Senhor disse a Gideão: você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Portanto, diga ao povo que quem estiver com medo e assustado pode deixar este monte e voltar para casa.
22.000 homens voltaram para casa, restando apenas 10.000. O Senhor, porém, disse a Gideão: seu exército ainda está grande demais. Desça com eles até a fonte, e eu os provarei para determinar quem irá com você e quem não irá. Quando Gideão desceu com os guerreiros até a fonte, o Senhor lhe disse: separe os homens em 2 grupos. Num grupo, coloque todos que bebem água nas mãos, lambendo-a como fossem os cães. No outro grupo, coloquem todos que se ajoelhem e põem a boca da água para beber. Apenas 300 homens beberam água nas mãos. Os demais se ajoelharam e puseram a boca na água. O Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens eu livrarei Israel e entregarei os medianitas em suas mãos. Mande para casa os demais. Gideão ordenou que recolhesse as provisões e as trombetas de chifre de carneiro dos outros guerreiros, e os mandou para casa. Mas manteve consigo os 300 homens. O acampamento medianita ficava à frente de Gideão, descendo o vale. Naquela noite, o Senhor lhe disse: levante-se, desça ao acampamento dos medianitas, pois eu os entreguei em suas mãos. Mas, se você tem medo de atacá-los, desça até o acampamento com seu servo Purá. Ouça o que os medianitas estão dizendo, e você se encherá de coragem e terá ânimo para atacar. Então Gideá e seu servo Purá desceram até os limites do acampamento inimigo. Os exércitos de Midian, de Amaleque e dos povos do leste cobriam o vale com uma nuvem de gafanhotos. Seus camelos eram tão numerosos como os grãos de areia da praia, impossíveis de contar. Gideão se aproximou no exato momento em que um homem contava um sonho a seu amigo. O homem disse: tive um sonho, no qual um pão de cevada veio rolando para dentro do acampamento medianita. Então bateu numa tenda e ela virou desmontando-se. O amigo respondeu: o sonho só pode significar uma coisa: a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou todo o exército medianita nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e sua interpretação, prostrou-se em adoração. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levante-se, o Senhor entregou o exército medianita em suas mãos. Em seguida, dividiu os 300 homens em 3 grupos e deu a cada homem uma trombeta e um vaso de barro com uma tocha dentro. Olhem para mim, disse ele. Quando chegarmos à beira do acampamento, façam o que eu fizer. Assim que eu e todos os que estiverem comigo tocarmos nossas trombetas, toquem as suas também ao redor de todo o acampamento e grite: pelo Senhor e por Gideão. Pouco depois da meia-noite e da troca da guarda inimiga, Gideão e seus 100 homens chegaram aos limites do acampamento midianita. De repente, tocaram as trombetas e quebraram os vasos de barro. Então, os 3 grupos tocaram as trombetas e quebraram os vasos. Segurando a tocha na mão esquerda e a trombeta na direita, todos gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem manteve sua posição ao redor do acampamento e viu todos os midianitas correrem de um lado para o outro, gritando apavorado enquanto fugiam. Quando os 300 israelitas tocaram as trombetas, o Senhor fez os guerreiros que estavam no acampamento lutarem uns contra os outros com suas espadas. Os que sobreviveram fugiram para lugares distantes, como Bet-Sitá, perto de Zererá, e para a divisa de Abel, Meolá, perto de Tabate. Então Gideão convocou os guerreiros de Naphtali, Aser e Manassés, que se juntaram aos demais para perseguir o exército midianita. Gideão também enviou mensageiros a toda a região montanhosa de Efraim, dizendo: desçam e ataquem os medianitas. Não permitam que eles cheguem aos pontos mais rasos
de travessia do Jordão em Bet-Bará. Todos os homens de Efraim obedeceram, capturaram Oreb e Zeebe, os dois comandantes midianitas, e mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeede na prensa de uvas de Zeebe. Depois continuaram a perseguir os midianitas. Por fim, levaram a cabeça de Oreb e de Zeebe para Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Juízes, capítulo 8. Gideão mata Zeba e Zalmuna. Gideão mata Zeba e Zalmuna. Então os homens da tribo de Efraim perguntaram a Gideão: por que você nos tratou desta forma? Por que não nos chamou quando foi lutar com os medianitas? E o repreenderam duramente. Gideão, porém, respondeu: o que eu fiz em comparação com vocês? A sobra das uvas da colheita de Efraim não são melhores que toda a colheita do pequeno clã de Abiezer? Deus entregou em suas mãos Oreb e Zeebe, os comandantes do exército medianita. O que eu fiz em comparação com isso? Quando ouviram a resposta de Gideão, a indignação dos homens de Efraim diminuiu. Então, Gideão atravessou o rio Jordão com os 300 homens, e, embora estivessem exaustos, continuaram a perseguir o inimigo. Quando chegaram a Sucote, Gideão pediu ao povo da cidade: por favor, deem um pouco de comida aos meus guerreiros. Eles estão muito cansados. Estou perseguindo Zeba e Zalmuna, rei de Midian. Mas os ídolos de Sucote responderam: primeiro capture Zeba e Zalmuna, e então daremos comida ao seu exército. Muito bem, disse Gideão. Depois que o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, voltarei e rasgarei a carne de vocês com espinhos e com espinheiros do deserto. Dali, Gideão subiu a Peniel, onde também pediu comida e recebeu a mesma resposta. Disse ele ao povo de Peniel: quando eu voltar vitorioso, derrubarei este forte, essa torre. A essa altura, Zeba e Zalmuna estava em Carcó, com cerca de 15.000 guerreiros. Era tudo o que restava dos exércitos aliados do leste, pois 120.000 já haviam sido mortos. Gideão subiu pela rota das caravanas a leste de Noba e Jogebiá e atacou de surpresa o exército medianita. Zeba e Zalmuna, os dois reis midianitas, fugiram, mas Gideão os perseguiu e os capturou, derrotando seu exército. Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pelos desfiladeiros de Eres. Ali, capturou um jovem de Sucote e exigiu que ele escrevesse o nome dos 77 oficiais e autoridades da cidade. Então Gideão retornou a Sucote e disse ao povo: aqui estão Zeba e Zalmuna. Quando estivermos aqui antes, vocês zombaram de mim e disseram: primeiro capture Zeba e então daremos comida aos seus guerreiros exaustos. Gideão prendeu as autoridades da cidade e os castigou com espinhos e espinheiros do deserto. Também derrubou a torre de Peniel e matou os homens da cidade. Depois disso, Gideão perguntou a Zeba e Zalmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Como vocês responderam? Eles todos apareciam filhos do rei. Como você? Responderam eles. Todos parecem filhos de rei. Eram meus irmãos, filho de minha mãe, exclamou Gideão. Tão certo como vive o Senhor, eu não mataria vocês, se tivessem poupado a vida deles. Gideão se voltou para Jeter, seu filho mais velho, e disse: mate-os. Mas Jeter não tirou sua espada, pois ainda era jovem e teve medo. Então Zeba e Zalmuna disseram a Gideão: seja homem, mate-nos você mesmo. Gideão os matou e tirou os enfeites que estavam no pescoço dos camelos deles. O colete sacerdotal de Gideão
Então os israelitas disseram a Gideão: seja nosso governante, você, seu filho e seu neto nos governarão, pois nos libertou de Midian. Gideão, porém, respondeu: nem eu, nem meu filho governaremos vocês. O Senhor os governará. Mas tenho um pedido a fazer. Cada um de vocês me dê uma argola de ouro que tomou de seus inimigos como despojo. Uma vez que os inimigos eram israelitas, todos usavam argolas de ouro. Com todo o prazer, responderam eles. Estenderam uma capa e cada um jogou ali uma argola de ouro que havia tomado como despojo. O peso das argolas de ouro totalizou pouco mais de 20 quilos, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam, além das correntes que estavam no pescoço de seus camelos. Com esse ouro, Gideão fez um colete sacerdotal e o colocou em Ofra, sua cidade. Todo Israel, porém, se prostituiu, fazendo do colete objeto de adoração. E ele se tornou uma armadilha para Gideão e sua família. Esse é o relato de como os israelitas derrotaram Midian, que nunca se recuperou durante 40 anos do restante da vida de Gideão. Houve paz na terra. Então Gideão, filho de Joás, voltou para casa, gerou 70 filhos do sexo masculino, pois teve muitas esposas. Também teve uma concubina em Siquém, que deu à luz um filho seu, a quem ele chamou de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu quando era muito idoso e foi sepultado no túmulo de seu pai Joás, em Ofra, no território do clã de Abiezer. Logo depois da morte de Gideão, os israelitas se prostituíram, adoraram imagens de Baal e fazendo de Baal Berite seu Deus. Os israelitas se esqueceram do Senhor, seu Deus, que os havia livrado de todos os inimigos em redor. Também não demonstraram lealdade alguma para com a família de Jeroboão, isto é, Gideão, apesar de todo o bem que ele havia feito a Israel. Jó, capítulo 37. Quando penso nisso, meu coração bate mais depressa e estremece dentro de mim. Ouça com atenção o estrondo da voz de Deus, que da boca dele troveja. Ressoa pelo céu e seus relâmpagos brilham em todas as direções. Depois vem o rugido de trovões, a voz tremenda de sua majestade. Quando ele fala, não há refreio. A voz de Deus é gloriosa no trovão. É impossível imaginar a grandeza de seu poder. Ele diz à neve, venha sobre a terra, e ordena a chuva, caia em torrentes. Todos param de trabalhar, a fim de observar seu poder. Os animais selvagens buscam um abrigo e ficam em suas tocas. A tempestade cai de seus aposentos e ventos fortes trazem o frio. O sopro de Deus envia o gelo e congela grandes extensões de água. Ele carrega de umidade as nuvens e espalha entre eles seus relâmpagos. As nuvens se agitam sob sua direção e cumprem suas ordens sobre toda a terra. Deus faz tudo isso para castigar as pessoas ou para mostrar seu amor. Preste atenção, Jó. Pare e pense nos feitos maravilhosos de Deus. Você sabe como Deus controla a tempestade e faz os relâmpagos brilharem nas nuvens. Você entende como ele move as nuvens, com perfeição e conhecimentos maravilhosos. Enquanto você fica sufocado de calor em sua roupa e o vento sul perde a força e tudo se acalma, ele faz o céu refletir o calor como um espelho de bronze. Acaso você pode fazer o mesmo? Ensina-nos, então, o que dizer a Deus? Somos ignorantes demais para apresentar nossos argumentos. Deus deve ser avisado de que desejo falar. É possível falar se está confuso. É possível falar quando se está confuso? Não podemos olhar para o sol, pois ele brilha intensamente no céu.
quando o vento dispersa as nuvens. Da mesma forma, dourado esplendor vem do monte de Deus. Ele está vestido de tremenda majestade, e o Todo-Poderoso está além de nossa compreensão. Apesar de seu grande poder, a ninguém oprime em sua justiça e retidão. Por isso, em toda parte as pessoas o temem. Todos os sábios lhe mostram devoção. Amém? Obrigado por estarmos aqui concluindo juntos a leitura desse dia. Que Deus te abençoe e que Deus continue te protegendo e te orientando aonde quer que você for.